Estamos de volta, o Manhã Viva, falando hoje sobre um assunto bem interessante, consumismo infantil. E eu estou aqui com a Fernanda Bazzoni e o Arthur Rodrigues, que estão participando do programa de hoje. Como vocês viram no bloco anterior, eles ali ajudando na receita. Estão aqui com os cookies na mão ainda, experimentando aquilo que ficou pronto há pouquinho tempo. E eles estão interagindo conosco também no programa sobre esse assunto que diz respeito à vida de vocês. Fernanda, o que é mais importante? Ganhar um presente ou ter a presença dos seus pais? Acho que ter a presença, porque com eles com o presente você vai ficar com eles um tempo, depois você vai deixar de lado. E com seus pais eles estão desde quando você era pequena, essas coisas te acompanhando. E eu acho que eles são muito mais importantes na nossa vida, que eles gostam mais de você do que um presente que talvez nem vida tem. E eles te dão mais amor, mais carinho, o que um presente não pode dar. Muito bem, isso mesmo. Arthur, você gosta de comprar? Não gosto muito não, sabe? Eu prefiro ficar em casa, tranquilo. Não gosto de sair não, sabe? Não, shopping? O que você prefere, ir pro shopping ou pro parque? Quando vocês vão passear? Eu prefiro ir para um parque, muito melhor. Nossa, gente, olha, estou surpresa com essas respostas aqui. Espero que sejam reais, né, doutora Cristina? Eu também estou torcendo, parece que sim. Obrigada pela participação de vocês. Eles continuam conosco no programa. Vão sentar aqui um pouquinho, enquanto a doutora Cristina vai conversar mais sobre isso. Isso tudo que eles estão falando. Doutora Cristina Silveira, psicopedagoga, conosco no programa de hoje. A respeito disso que eles falaram, doutora Cristina, o que dizer, né? A presença mais importante do que os presentes, mas por outro lado também, quais são os passeios que os pais têm feito com os filhos? É shopping ou é parque? Um momento para estarem juntos ou para comprar? Sem dúvida, a presença, claro, é muito mais importante, né? A grande questão é que nessa contemporaneidade que a gente está vivendo, a falta de tempo, né? Ela é apontada como um dos fatores que afasta um pouco os pais da convivência com as crianças. Então, o que está acontecendo? Os pais estão terceirizando, às vezes, a educação da criança, né? Coloca numa escola ali o tempo integral, ou terceiriza mesmo para babás ou para terceiros, aquela criação da criança que deveria ser da família, né? Porque só a família é que tem condição de passar para essas crianças os seus valores. Ok? Então, se a criança não está próximo da família, o que acontece? A questão do consumismo infantil está entrando muito por esse viés. A criança fica muito à mercê da televisão, da internet, das redes sociais e da convivência com outras crianças também no ambiente escolar ou fora dele, no clube, no shopping e tal. E isso vai, de uma determinada forma, motivar, reforçar esse comportamento consumista. O que leva hoje a gente ver um aumento tão grande, né, das crianças quererem comprar, comprar, comprar? Seria essa falta da presença dos pais? Também, mas acontece que a indústria, né, o comércio e a publicidade achou na infância um filão que dá muito retorno, né? Eles usam meio que para manipular os adultos. Eles usam as crianças, né, principalmente, porque quando a criança está na frente de uma televisão, uma propaganda, um comercial infantil, ele vem recheado de mensagens subconscientes que estimulando aquela criança a comprar. Então, a criança, às vezes, ela nem deseja tanto aquele brinquedo, mas ela não tem noção. Ela é manipulada de uma certa forma por aquela publicidade, e quando os pais chegam, às vezes trabalham muito, chegam cansados ou chegam às vezes culpados por estarem longe dos filhos e querem compensar aquela falta, aquela culpa, dão o que eles estão pedindo. Então, a criança não tem noção se ela realmente deseja aquilo, pede porque está induzida pela propaganda, os pais, numa posição de culpa, né? Vão dar para a criança aquilo que ela está pedindo e nenhum dos dois está fazendo a coisa correta. Essa compensação prejudica muito, doutora Cristina? Claro, prejudica muito a compensação dos pais que dão presente para essas crianças em prol da sua presença, prejudica muito. Porque são crianças que estão se tornando adultas antes da hora, porque o que o comércio, a indústria faz?
eles fazem propaganda de salto alto, de batom, de maquiagem, de sutiã com bojo. Antecipam, né? Vão antecipando a infância, a adultização, a fase adulta. A infância fica mais curta, a família não participa desse processo, a criança ela cresce adultizada e imatura. Aí quando chega lá na adolescência, na fase da juventude, é que vem Sofrer as o ônus, consequências. né? De todas as fases anteriores da infância e pré-adolescência que ela não viveu adequadamente, através do brincar, através da arte, através da convivência com a família, para amadurecer os seus valores, né? Doutora Cristina, interessante que a gente começou de propósito mesmo na culinária hoje, né, com a receita, porque tem um número relevante de casos de obesidade na infância que é decorrência. A gente pode considerar que é decorrência também da mídia, da publicidade, dessas Sim, porque propagandas? são alimentos que prejudicam a saúde, diabetes. Tem crianças hoje, são casos inéditos na história, né? Criança com diabetes, criança hipertensa, criança obesa, né? Com depressão, criança com depressão. Então, assim, são casos inéditos na nossa história, acontecerem esses casos aí, e a alimentação, ela tem muito a ver com isso. Porque o alimento, ele não é apenas assim, a questão da saúde física, de ter ingredientes saudáveis, o que é muito importante também, mas é uma questão de afeto, né? A comida começa lá no neném, na amamentação, que também está ficando curta, na mamadeira, que a mãe dá a mamadeira com afeto e dá comida com afeto. Então, a comida que a mãe, a família faz junta e come junta, não é só uma comida para alimentar o físico, não. Uma comida para alimentar o coração, Os afetos, os né? afetos da criança. Passa amor através dessa comida. Sim. E a gente vê que não é só também na alimentação, vem isso no vestuário, nos brinquedos, principalmente acho que nos brinquedos é uma forma bem, né, Sim, né? forte, né, a entrada da mídia, do Sim, consumismo na sim. fase da infância. Na fase dos brinquedos, principalmente, porque hoje a criança de 4 anos, ou até antes, que eu já vi casos, até antes, já estão ganhando tablet, já estão ganhando alguma E querem, forma. né? É interessante esse comportamento, que eles pedem, eles querem, choram, faz birra. Faz birra, mas É sem saber por que preocupante. querem. Às vezes eles não desejam aquilo por conta de uma coisa que foi incutida neles através de alguma forma de mídia e de propaganda. Então, ou seja, não sabe o que é, quando ganha é aquele joguinho, é gostoso, todo mundo está jogando e vai vivendo aquilo ali, mas a importância do brinquedo e do brincar é outra. A importância do brincar na vida da criança é fundamental, porque o brincar ele é uma questão de interação com o outro, com a outra criança, com os grupos, e se você constrói o seu brinquedo, então, ou faz alguma arte através desse brincar, é muito mais produtivo no sentido do amadurecimento, né? Como que a criança amadurece? Convivendo com o outro. Não é ali jogando um jogo no tablet ou no computador ali online, mesmo que tiver online, ele não está convivendo com a outra criança, não está trocando experiência com aquela criança, né? Então, ela não está amadurecendo. Então, a construção do brinquedo, além de permitir essa interação social da criança, também trabalha questões cognitivas e cerebrais, quando ela, por exemplo, naquela receita, põe tanto disso, põe tanto daquilo, mistura. Esse ato simples... São vários aprendizados ali. Né? É um aprendizado cerebral maravilhoso. Você imagina construir um brinquedo, né? Ter uma medida, passar uma cola, juntar aquilo ali, ver a produção dela no final ali pronta. Né? Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai ter aqui no programa também um artesanato, viu, gente? Aguarda aí, vai ter um artesanato especial também super dentro Delícia. desse assunto. Doutora Cristina, e os pais, né? Como saber a necessidade e a vontade que é influenciada, que não é uma verdadeira vontade, necessidade da criança naquele momento? Os pais, para saber isso, eles têm que saber primeiro a própria vontade, né? Porque os pais também são vítimas das propagandas, do consumo. Por que eles trabalham tanto? Para consumir mais. Por que ele precisa de um carro do ano? Porque teve uma propaganda falando que aquele carro era maravilhoso, não sei o quê, sendo que o carro dele ainda anda, o carro dele é bom, né?
Então, os pais, para poder ajudar os próprios filhos, têm que ser ajudados, têm que se ajudar São as primeiras inicialmente. vítimas, né? Então, sabendo o que está acontecendo, que eles não vão cair nessa rede de consumo, eles podem sim ajudar a criança. Agora, uma vez que ele compra o carro do ano, se endivida, faz uma festa para o filho, né, muito cara, às vezes faz um empréstimo bancário para bancar uma festa. Isso hoje está muito comum também, Muito. forte, né? Muita festa, muito glamour, ostentação, como dizem. E as crianças exigem e os pais caem na história. Então, assim, os pais têm que ter essa força, essa coragem de dar o limite para a criança, de falar um não, principalmente na questão do consumo, no comportamento, então nem se fala. Mas na questão do consumo, falar um não e mostrar para a criança que aquilo ali não é necessidade. A necessidade é carinho, a necessidade é afeto, a necessidade é presença e participação da família. Isso né? que mais está faltando, né? Exato. E essa diferença também do consumo e do consumismo, né, doutora Sim. Cristina? O consumo é aquilo que a gente precisa realmente usar, usufruir, mas o consumismo é esse hábito exagerado de né? ficar consumindo. É de você ter que comprar além do que você precisa, né? É a história do carro. Se eu tenho um carro bom, ele está funcionando, para que eu vou fazer uma dívida para poder comprar um carro do ano? Os dois que estão aqui conosco, o Arthur e a Fernanda, já teve alguma vez que vocês queriam comprar alguma coisa, pediram, eu quero isso, eu quero isso. Lembra aí do que você pediu tanto para o seu pai e, na verdade, você depois nem importou com aquele brinquedo, não? Deixou para lá. Assim, sempre tem as situações, né? Mas, às vezes, você quer uma coisa e você vê que tem uma que é praticamente a mesma. E aí você vê que não tem tanta importância, aí você fica falando na cabeça que quer, só que aí acaba que não compra, aí depois você já esquece disso, fica não feliz compra. com o que já tá. Entendi. Aí, ó, então assim, também fica a dica pro pai não vencer pelo cansaço, né? Se eles ficam insistindo, nem sempre você precisa ceder. Nem sempre. Ela mesmo já respondeu. Porque o que eles estão pedindo mesmo é o limite. Às vezes eles pedem, mas querendo ouvir um não, né? Não, agora, quando Até falo não, inconsciente, porque precisa, relaxa. né? Desse limite, desse não. Exato. E as pessoas na rua também querem participar conosco e deixar umas perguntinhas aqui para a doutora Cristina. Vamos ouvir. Como evitar que meu filho se torne um consumista? A propaganda é prejudicial às crianças? Nós já falamos. Olha só, já falou disso, mas tiver mais alguma coisa para acrescentar, o que fazer para o filho não se tornar consumista? O que fazer é dar uma boa educação, né? Dar uma boa educação desde o berço. Então, a criança chorou, está fazendo uma birra, está querendo muito alguma coisa, um brinquedinho, então já começa dali a educação dessa criança, né? Dar o limite para essa criança, inserir para ela os valores básicos da família, né? Então a criança foi para a escola, viu o menino lá com um tablet na mão, chega em casa querendo tablet, vai explicar para essa criança quais são os seus valores, o que a mãe, o que o pai valoriza na criança, vai motivar essa criança dentro desses valores familiares, né? Para ela saber a diferença que é entre consumir para poder aplacar um gap, um buraco afetivo e consumir o básico, consumir o que é necessário. A real necessidade. A necessidade, né? Então, se tem 2, 3 pares de sapato para a criança, para que comprar mais sapatos, né? Começa a educação dentro de casa, desde pequeno, com exemplo, com modelo, né? E para a família, os pais. E o diálogo, então, nesse caso, a conversa, né? O que a senhora está explicando, dessa conversa, de passar para eles entenderem o que é. Seria, então, um remédio imediato, esse diálogo dos pais com os filhos? Sim, eu acho que sempre, inicialmente, é o diálogo, né? Mas se a criança ainda não aceita, ou às vezes não entende através do diálogo, a família tem que ser um pouco mais firme, no sentido de não ceder, né? Porque, é igual ela falou ali, ó, se eu vou pedindo, se colar, ela ganha, né? Verdade. Doutora Cristina, e esse projeto que a senhora idealizou, Resgatando a Infância, que trabalho é esse? Tem a ver com esse assunto do consumismo infantil? O nosso movimento é um movimento que já está aí há quase 5 anos em Belo Horizonte.
nós iniciamos com alguns profissionais da área da infância, porque a gente começou a ver dentro dos consultórios, pediatras, psicanalistas, etc., começamos a ver dentro dos consultórios já as consequências da adultização da criança, por conta desse consumismo, por conta de falta da presença da família e tal. Então, a gente falou, olha, nós temos que fazer alguma coisa. Montamos um movimento, unimos com as famílias também, né? Hoje a gente tem aí 4 mil membros no nosso movimento. Somos responsáveis pela Aliança da Infância, que é uma ONG internacional pela infância também, que preza o brincar. Resgatando também resgatando a infância, para não a gente correr o risco da adultização precoce, né? E o Instituto Alana também, que é contra o consumismo infantil, está aliado com a gente. Muito bom, gente. Que bom que a gente tem esses profissionais, essas pessoas também atentas e dedicadas nessa missão, né? E atenção a você que está nos acompanhando aí. Até que ponto você pode dar, até que ponto você tem comprado, até que ponto você tem se deixado influenciar e, consequentemente, as suas crianças que vão cobrando isso de você e vai caindo na rede dessa mídia, desse bombardeamento de propagandas que prejudicam tanto a saúde, o crescimento e o bem-estar das nossas crianças e das nossas famílias. Daqui a pouco a gente volta com o nosso artesanato e esse bate-papo sobre esse assunto tão interessante. Breve intervalo, até já!